Quando dei match com a Daniela no Tinder, achei que fosse apenas mais um cara bonito com fotos em lugares caros. Mas quando reconheci o relógio de $2 milhões no pulso dele, o mesmo que vi na capa da Forbes 3 dias antes, percebi que meu match casual era na verdade Daniel Corsetti, o CEO bilionário da maior empresa de tecnologia do país. E ele não fazia ideia de que eu sabia exatamente quem ele era. O que começou como uma brincadeira se transformou na história de amor mais improvável e perigosa da minha vida. Se você quer descobrir como essa história terminou, deixe seu comentário dizendo qual seria sua reação nessa situação e se inscreva para não perder nenhum detalhe dessa jornada maluca. Nunca fui de acreditar em contos de fadas. Aos 28 anos, trabalhando como designer gráfica freelancer em São Paulo, minha vida era regida por prazos apertados, café requintado e um apartamento minúsculo no Bixiga que dividia com minha gata, Pandora. Romance? Isso era coisa de filme. Minha última tentativa de relacionamento tinha sido um desastre completo, 6 meses desperdiçados com um publicitário que esqueceu de mencionar que era casado. Foi minha melhor amiga, Júlia, quem me convenceu a baixar o Tinder novamente. Clara, você precisa voltar para o jogo, ela disse, roubando batatas fritas do meu prato enquanto almoçávamos em nosso restaurante favorito. Já faz 1 ano desde o idiota do Rodrigo. 1 ano. Até a Pandora deve estar preocupada com sua vida social. A Pandora está feliz com nossa rotina, respondi, revirando os olhos. E eu também. Não preciso de drama masculino na minha vida. Não estou falando de drama. Estou falando de diversão. Algumas conversas interessantes, talvez uns dates descompromissados. Quando foi a última vez que você se arrumou para sair com alguém? Ela tinha um ponto. Minha rotina consistia basicamente em pijama, trabalho e maratonas de séries. Suspirei e peguei meu celular. Tá bom. Mas se aparecer outro maluco, a culpa é sua. Naquela mesma noite, enquanto Pandora dormia no meu colo, comecei a deslizar profiles. A maioria era de sempre, fotos com peixe, selfies no espelho da academia, bios vazias ou cheias de clichês sobre a viajar e a rir da vida. Estava prestes a desistir quando vi o perfil dele. Daniel, 34. A primeira foto me fez pausar. Não era uma selfie comum, era clicada profissionalmente, mas tentando parecer casual. Ele estava em um terraço ao pôr do sol, camisa branca com as mangas dobradas, aquele tipo de desarrumado proposital que provavelmente levou 20 minutos para conseguir. Cabelos castanhos escuros ligeiramente bagunçados, mandíbula marcada, olhos verdes intensos que pareciam atravessar a tela. Deslizei para a segunda foto, ele em uma trilha, sorriso genuíno, montanhas ao fundo. Na terceira, estava em algum restaurante elegante, segurando uma taça de vinho. Foi aí que eu vi o relógio. Parei de respirar por um segundo. Ampliei a imagem. Um Patek Philippe Nautilus, azul profundo, inconfundível. Eu sabia disso porque 3 dias antes tinha visto aquele exato relógio em uma matéria da Forbes que li enquanto procrastinava um projeto. O título do artigo martelou na minha cabeça: Daniel Corsetti, o gênio da tech que transformou R$ 5.000 em um império de bilhões aos 34 anos. Voltei para a foto principal. Ampliei seu rosto. Merda. Era ele. Realmente era ele. Daniel Corsetti. CEO da Corsetti Tech, a empresa que tinha revolucionado a inteligência artificial para o mercado brasileiro e estava expandindo internacionalmente. Segundo a Forbes, patrimônio líquido estimado em $8,7 bilhões. Aparecia regularmente em listas de solteiros mais cobiçados, jovens empreendedores mais influentes, você escolhe. E ele estava no Tinder. Com um perfil que dizia apenas: gosto de conversas reais, comida boa e pessoas autênticas. Nada de jogos. Meu coração acelerou. Isso tinha que ser um perfil falso, certo? Mas as fotos eram muito consistentes, muito reais. E tinha aquele relógio. Um falsificador não saberia desse detalhe. Minha mente racional gritava para eu dar swipe left e esquecer aquilo. Mas meu dedo, aparentemente com vontade própria, deslizou para a direita. Match. Quase derrubei Pandora do meu colo. Merda, 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 murmurei, assustando a gata, que me lançou um olhar ofendido antes de sair do sofá. Ele tinha dado match de volta.
imediatamente. O que significava que ou ele estava online naquele exato momento, ou tinha dado like no meu perfil antes. Fiquei encarando a tela, meu perfil ao lado do dele na notificação de match. Minha bio dizia, designer que transforma café em pixels. Mãe de gato. Acredito que abacaxi sim na pizza. Provem que estou errada. 3 pontinhos apareceram na tela. Ele estava digitando. Meu estômago deu um nó. A mensagem apareceu, então, sobre esse crime contra a pizza que você defende. Precisamos conversar seriamente sobre isso. Sorri involuntariamente. Ok, era engraçado. Natural. Nada de oi gata ou pick-up lines constrangedoras. Respirei fundo. A pergunta do momento era, eu contava que sabia quem ele era? Ou fingia que não fazia ideia? Algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez autopreservação, decidiu pela segunda opção. Se ele estava no Tinder com um perfil minimalista, claramente queria ser tratado como uma pessoa normal. E honestamente, eu estava curiosa para saber quem era Daniel sem o peso de bilhões de dólares e artigos de revista. Digitei, crime? Abacaxi na pizza, evolução culinária. Doce e salgado em harmonia perfeita. Mas estou aberta a debates, desde que você apresente argumentos sólidos. A resposta veio rápida, argumentos sólidos? Você pediu. Primeiro, pizza italiana, abacaxi é tropical. Imagine um italiano vendo isso, é trauma cultural. Segundo, a acidez do abacaxi compete com um molho de tomate em vez de complementar. Terceiro, eu tenho um paladar refinado. Refinado ou limitado, respondi, me pegando sorrindo para a tela como uma adolescente. E trauma cultural? Por favor, os italianos colocam frutos do mar na pizza. Se Lula pode, abacaxi também pode. Checkmate. Touché. Mas frutos do mar são salgados, complementam o queijo. Abacaxi é doce, cria um conflito existencial no meu paladar. É como colocar chocolate em um churrasco. Chocolate em churrasco seria interessante, na verdade. Ok, você oficialmente me assustou. Conversamos por 2 horas. Não sobre trabalho, dinheiro ou status. Falamos sobre comida, ele era apaixonado por culinária, aparentemente, viagens, ele mencionou Kyoto e Santorini, eu falei sobre minha ida épica para Bonito, séries que estávamos assistindo, teorias absurdas sobre filmes antigos. Ele era engraçado. Inteligente de um jeito que não era prepotente. E parecia genuinamente interessado no que eu dizia, fazendo perguntas sobre meu trabalho como designer, meus projetos, como eu tinha começado. Trabalho com tecnologia, ele disse quando perguntei o que fazia, mantendo vago. Startups, desenvolvimento, essas coisas. É interessante, mas às vezes opressor. E você? Como é transformar café em pixels? Mordi o lábio, segurando o riso. Startups. Tecnicamente não era mentira. É caótico. Freelancer significa ser seu próprio chefe, mas também significa trabalhar até 2 horas da manhã quando um cliente decide mudar tudo na véspera da entrega. Conheço bem essa vida. Já passei muitas madrugadas trabalhando. Aposto que sim, pensei, CEO de império bilionário. Quando o relógio marcou meia-noite, ele escreveu, Clara, essa foi a melhor conversa que tive em meses. Sério. Posso te chamar para um café? Ou pizza, para continuarmos esse debate existencial pessoalmente? Meu coração disparou novamente. Um encontro. Com um bilionário disfarçado de cara normal do Tinder. O que poderia dar errado? Pizza parece perfeito, digitei. Mas só se me prometer não me julgar quando eu pedir abacaxi. Vou julgar, mas silenciosamente. Que tal sexta? Conheço um lugar ótimo nos jardins. Sexta. 3 dias. Sexta funciona. Me manda o endereço. Melhor ainda, posso te buscar? 20 horas. Hesitei. Regra básica de encontros online, nunca dar seu endereço de cara. Mas algo em mim, aquele mesmo instinto imprudente que me fez dar swipe right, disse sim. Ok.
Mas se você for um serial killer, minha amiga tem seu perfil e vai te caçar. Justo. Prometo que não sou serial killer. Apenas um cara que odeia abacaxi em pizza e quer provar que está certo. Mandei meu endereço. Ele respondeu com um emoji de joinha e um mal posso esperar. Joguei o celular no sofá e enterrei o rosto nas mãos. Acabei de marcar um encontro com Daniel Corsetti. E ele não fazia ideia de que eu sabia exatamente quem ele era. Os 3 dias até sexta-feira passaram em um borrão de ansiedade, dúvidas existenciais e Júlia me enchendo de perguntas. Você tem certeza que é ele? Ela perguntou pela milésima vez, enquanto revirávamos meu guarda-roupa na quinta noite. Tipo, certeza absoluta? Júlia, eu comparei foto por foto. É ele. O relógio sozinho vale mais que meu apartamento inteiro. Ela jogou um vestido preto na minha cama. Ok, mas pensa, por que um bilionário estaria no Tinder como gente normal? Isso não faz sentido. Talvez ele queira conhecer pessoas de verdade? Sem o peso do dinheiro. Não sei. Peguei o vestido e avaliei. Muito formal. Ou talvez seja exatamente um perfil falso muito bem feito. Você disse que vão em uma pizzaria, certo? Não em algum restaurante estrelado Michelin? Isso é outro mistério. Um bilionário me levando para comer pizza? Exatamente. Júlia se jogou na cama, fazendo 3 blusas voarem. Ou é fake, ou ele está testando você de alguma forma esquisita de rico, ou... Ela fez uma pausa dramática, ele realmente quer algo normal. A possibilidade pairou no ar entre nós. E você ainda não vai contar que sabe? Ela perguntou. Não. Quero ver até onde isso vai. Quem ele é quando não está sendo o CEO Daniel Corsetti. Isso pode explodir na sua cara de forma espetacular, você sabe disso, né? Eu sei. Peguei uma calça jeans e uma blusa verde que realçava meus olhos. Mas agora estou curiosa demais para voltar atrás. Júlia suspirou. Pelo menos compartilhe sua localização comigo. E me manda uma foto dele quando ele chegar. Se você desaparecer, eu preciso de provas para a polícia. Você é uma ótima amiga, eu disse, sem sarcasmo nenhum. Sexta-feira chegou com aquele tipo de ansiedade que faz você mudar de roupa 5 vezes e questionar todas as suas escolhas de vida. Terminei ficando com um look simples, calça jeans escura, blusa verde água, uma jaqueta de couro marrom que Júlia me emprestou, e botas baixas. Cabelos soltos, maquiagem natural com um batom mais marcado. Tentei o visual, não tentei muito, mas estou apresentável. Às 19h45, meu celular vibrou. Chegando em 10 minutos. Ansiosa? Porque eu estou. Cara sorrindo de boca aberta e suando frio. Sorri apesar dos nervos. Talvez um pouco. Já estou descendo. Peguei minha bolsa, dei um último carinho em Pandora, que me ignorou completamente, e desci. Meu apartamento ficava em um prédio antigo sem elevador, então tive 4 andares para me arrepender das minhas decisões. Quando cheguei na calçada, um carro preto luxuoso, mas não ostensivo, um sedã elegante, estava parando na frente. Um motorista? Claro que tinha motorista. Mas quem saiu do banco do passageiro foi Daniel. E ele era ainda mais bonito pessoalmente. Usava jeans, uma camisa azul clara por baixo de um blazer casual, e tênis caros mas discretos. O cabelo estava naquele estilo perfeitamente bagunçado, e quando ele sorriu ao me ver, meu estômago deu uma cambalhota. Clara, ele perguntou, se aproximando. Daniel. Oi? Sorri, tentando parecer casual e não como alguém que tinha stalkeado artigos sobre ele nos últimos 3 dias. Você é ainda mais bonita do que nas fotos, ele disse, e pareceu genuinamente tímido ao dizer isso. Desculpa, isso soou como fala ensaiada. Estou meio nervoso. Um bilionário nervoso. Com relação a mim. Isso era surreal. Obrigada. E você não parece um serial killer, então estamos bem até agora. Ele riu. O dia está só começando. Abriu a porta do carro para mim. Interior de couro impecável, cheiro de carro novo misturado com uma colônia cara e sutil. O motorista, um senhor na casa dos 50, profissional e discreto, nos cumprimentou com um aceno de cabeça.
Roberto, essa é Clara. Clara, Roberto é, bem, praticamente família. Está comigo há anos. Prazer, senhorita Clara, Roberto disse calorosamente. Entramos no carro e Roberto começou a dirigir. A conversa fluiu naturalmente e Daniel perguntou sobre meu dia, comentou sobre o trânsito caótico de São Paulo, fez uma piada sobre como ele sempre se perde no bairro dele mesmo. Seu bairro? Perguntei casualmente. Ah, moro nos Jardins. Mas é tipo um labirinto de ruas arborizadas. Juro que já peguei a rua errada voltando para casa. Jardins. Claro. Provavelmente em algum apartamento de cobertura ou mansão que custava mais que 20 apartamentos como o meu. A pizzaria era surpreendente. Não era um desses lugares hipsters e caros, era um estabelecimento tradicional italiano, família, com fotos antigas nas paredes e o cheiro inconfundível de massa fresca e molho de tomate. Autêntico. Esse lugar é incrível, eu disse, genuinamente impressionada. Como você descobriu? A família que tem um restaurante conhece minha família há anos. Vim aqui desde criança. É um dos poucos lugares onde posso ser eu mesmo. Ele me olhou com uma intensidade que me pegou desprevenida. Onde não tem expectativas. Havia camadas nessa afirmação. Eu sentia. Nos sentamos em uma mesa no canto, meio escondida. O dono veio pessoalmente cumprimentar Daniel com um abraço afetuoso, falando em italiano rápido demais para eu acompanhar. Daniel respondeu no mesmo idioma, fluentemente, e me apresentou. Bela ragazza, o senhor Giuseppe exclamou, beijando minha mão de forma teatral. Daniel finalmente traz uma moça bonita. Grazia Gil. Daniel ficou vermelho. Giuseppe, por favor. Vocês são jovens. Devem aproveitar. Vou mandar nossa melhor pizza. Confiem em mim. E assim ele desapareceu na cozinha antes que pudéssemos protestar. Desculpa, Daniel disse, ainda corando. Ele é intenso. Ele é adorável. E você fala italiano? Minha avó era italiana. Me ensinou quando criança. Ele deu de ombros, como se ser fluente em outro idioma fosse normal. E você? Alguma herança multicultural escondida? Avós portugueses do lado da minha mãe. Mas só aprendi palavrões em português de Portugal. Ele riu, aquela risada genuína que iluminava seu rosto inteiro. Os palavrões são sempre a parte mais importante de qualquer idioma. A conversa fluía com uma facilidade assustadora. Falamos sobre tudo, músicas que amávamos, livros que marcaram nossa adolescência, histórias constrangedoras de escola. Ele contou sobre uma vez que apresentou um projeto na faculdade completamente bêbado após uma noite mal dormida, eu contei sobre quando derrubei café em cima do laptop de um cliente durante uma apresentação importante. E o cliente, ele perguntou, rindo. Ficou com pena de mim e aprovou o projeto mesmo assim. Acho que minha humilhação garantiu a venda. A pizza chegou, 4 sabores diferentes, incluindo uma marguerita clássica que era praticamente perfeição comestível. E sim, Giuseppe incluiu uma fatia experimental com abacaxi, piscando para mim. Ok, regras do debate, Daniel disse solenemente. Provamos ao mesmo tempo, reações honestas. Sem julgamentos. Você vai me julgar. Silenciosamente, ele prometeu, com aquele sorriso torto que estava rapidamente se tornando meu favorito. Provamos. Eu obviamente amei minha fatia de abacaxi. Daniel fez uma careta dramática, mas então... Ok, ele admitiu relutantemente. Não é tão ruim quanto eu lembrava. Ainda acho errado, mas posso ver o apelo. Vitória, ergui minha taça de vinho em comemoração. Não exagera. Disse que posso ver o apelo, não que gostei. Baby steps, Daniel. Baby steps. As horas passaram sem que percebêssemos. Já era quase meia-noite quando Giuseppe apareceu novamente, dessa vez com limoncello e um sorriso conspiratório. Para o casal, ele anunciou, deixando 2 copinhos de drink no meio da mesa. Giuseppe, nós não, Daniel começou. Não? Então por que estão olhando um para o outro desse jeito há 3 horas? O velho italiano riu, dando tapinhas no ombro de Daniel. Aproveitem.
Quando ficamos sozinhos novamente, um silêncio constrangido mas não desconfortável pairou entre nós. Ele não é sutil, Daniel murmurou. Nem um pouco. Peguei meu limoncelo. Mas ele está certo sobre uma coisa. O que? Tomei coragem. Estou gostando muito dessa noite. O sorriso que ele me deu poderia ter iluminado a cidade inteira. Eu também. Muito. Você é diferente, Clara. Diferente como? Ele pensou por um momento. Real. Sem filtros. Sem agenda. É refrescante. Se ele soubesse que eu tinha uma agenda, descobrir quem ele realmente era por baixo da máscara do CEO, provavelmente não diria isso. A culpa me atingiu como um soco. No caminho de volta, sentados no banco de trás enquanto Roberto dirigia pela cidade iluminada, Daniel estava incaracteristicamente silencioso. Não era um silêncio desconfortável, mas contemplativo. Ele olhava pela janela, ocasionalmente me lançando olhares de relance que eu fingia não perceber. Posso te fazer uma pergunta meio aleatória? Ele finalmente disse quando estávamos a alguns quarteirões do meu apartamento. Claro. Por que você deu match comigo? No Tinder, quero dizer. Meu perfil é praticamente vazio. A pergunta me pegou desprevenida. Porque eu reconheci seu relógio de milhões de dólares e fiquei curiosa. Porque você é absurdamente bonito. Porque há algo nos seus olhos que parece solitário. Suas fotos pareciam genuínas, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Não eram aquelas selfies genéricas ou fotos tentando demais impressionar. E sua bio sobre querer algo real, ressoou. Por que você deu match comigo? Ele sorriu. Seu sorriso na sua primeira foto. E a coragem de declarar publicamente que gosta de abacaxi na pizza. Pensei, essa é alguém que não tem medo de ser quem é. A ironia não passou despercebida. Aqui estávamos nós, dois mentirosos por omissão, elogiando a autenticidade um do outro. O carro parou em frente ao meu prédio. Antes que Roberto pudesse sair para abrir minha porta, Daniel segurou minha mão delicadamente. Clara, eu sei que isso vai soar intenso para um primeiro encontro, mas, posso te ver de novo? Em breve? Meu coração acelerou. Sim. Eu adoraria. Que tal domingo? Tem um lugar que quero te mostrar. Se você confiar em mim para uma surpresa. Uma surpresa? Isso é perigoso. Posso acabar em algum clube de leitura de poesia sobre abacaxis. Ele riu. Prometo que não envolve abacaxis. Nem poesia. Pelo menos não intencionalmente. Ok então. Domingo. Saímos do carro e ele me acompanhou até a porta do prédio. Ficamos ali, naquele momento clássico de final de encontro onde nenhum dos dois sabe exatamente o que fazer. Obrigada pela noite, eu disse. Foi, realmente especial. Para mim também. Ele hesitou, então se inclinou e beijou minha bochecha, demorando apenas um segundo a mais que o necessário. Boa noite, Clara. Subi as escadas em um transe, entrei no apartamento e imediatamente liguei para Júlia. Então, ela praticamente gritou. Conta tudo. Passei a próxima hora relatando cada detalhe, cada conversa, cada olhar. Júlia ouvia com atenção, fazendo observações ocasionais. Ele parece normal, ela concluiu. Tipo, assustadoramente normal para um bilionário. Eu sei. É exatamente isso que é estranho. Se eu não soubesse quem ele é, juraria que é apenas um cara bem-sucedido mas comum. Clara. A voz de Júlia ficou séria. Você precisa contar para ele. Quanto mais tempo passar, pior vai ser quando a verdade sair. Eu sei, suspirei. Mas não agora. Quero conhecê-lo um pouco mais primeiro. Entender quem ele realmente é. Você está brincando com fogo. Provavelmente. Depois que desligamos, fiquei acordada por horas, rolando na cama, repassando a noite na minha cabeça. Peguei meu celular e, contra meu melhor julgamento, comecei a pesquisar mais sobre Daniel Corsetti. Havia dezenas de artigos. Matérias sobre a Corsetti Tech e sua tecnologia revolucionária de inteligência artificial.
Fotos dele em eventos, sempre impecavelmente vestido interno, expressão séria e profissional, tão diferente do homem que ria das minhas piadas sobre pizza. Uma matéria em particular me chamou a atenção, o solitário império de Daniel Corsetti, por dentro da mente do gênio recluso da tech. Li tudo. O artigo pintava um retrato de um homem brilhante mas isolado. Órfão aos 19 anos após um acidente de carro que matou seus pais. Construiu sua primeira empresa com o dinheiro do seguro e uma ideia ousada. Vendeu aquela empresa aos 26 por uma fortuna, então fundou a Corsetti Tech. Aos 34, era um dos empresários mais ricos do Brasil, mas também um dos mais reservados. Corsetti raramente dá entrevistas pessoais, o artigo dizia. Colegas descrevem um homem dedicado ao trabalho, quase obsessivamente. Daniel vive para a empresa, disse uma fonte próxima. Não tem tempo para a vida pessoal. É casado com o trabalho. Havia fotos dele em galas de caridade, sempre sozinho ou com colegas de negócios. Nunca com uma namorada ou alguém que parecesse pessoal. Outro trecho me pegou, quando perguntado sobre relacionamentos, Corsetti é evasivo. É difícil confiar nas intenções das pessoas quando você tem o que eu tenho, ele disse uma vez. Nunca sei se querem conhecer Daniel ou o que Daniel pode oferecer. Fechei o celular, o peso daquela frase me atingindo. Ele estava no Tinder procurando algo real, alguém que o quisesse por quem ele era, não pelo que tinha. E eu estava mentindo para ele desde o primeiro segundo. Merda. Domingo chegou com aquele tipo de ansiedade excitada. Daniel me mandou mensagem de manhã. Troca de planos. Preciso passar rapidamente no meu escritório, emergência pequena, prometo. Posso te buscar meio-dia? E vista algo confortável. Confortável. Ok. Terminei com um vestido mid-leve, tênis e uma jaqueta jeans. Quando o carro chegou, Daniel parecia cansado, olheiras leves que não estavam lá na cesta, mas seu rosto se iluminou ao me ver. Desculpa o atraso. Trabalho, às vezes é implacável. Entendo completamente. Cliente enviou alterações às 2 horas da manhã uma vez. Ele riu. Que tipo de cliente faz isso? O tipo que paga bem, respondi com um sorriso sarcástico. Justo. Dirigimos para fora da cidade, conversando sobre nosso fim de semana. Eu tinha trabalhado em um projeto novo, ele tinha resolvido alguns problemas no trabalho. Vago, sempre vago. Depois de 40 minutos, chegamos a um lugar que eu não esperava, um santuário de cavalos. Você monta? Daniel perguntou, vendo minha expressão surpresa. Montei uma vez quando tinha 12 anos. Quase caí. Nunca mais tentei. Perfeito. Hoje você tenta de novo. Ele saiu do carro e estendeu a mão. Confie em mim? Respirei fundo. Ok. Mas se eu cair, você me deve mais pizza. O lugar era lindo, acres de terra verde, estábulos bem mantidos, cavalos majestosos. Uma mulher na casa dos 40 nos recebeu calorosamente. Daniel. Faz meses. E quem é essa? Ana, essa é Clara. Clara, Ana é dona desse paraíso. Passamos a próxima hora aprendendo o básico. Bem, eu aprendendo, Daniel claramente sabia montar. Ele era paciente, me ensinando como segurar as rédeas, como posicionar meu corpo, como me comunicar com o cavalo. Cavalos sentem sua energia, ele explicou, ajustando minha postura com mãos gentis nas minhas costas. Se você está tensa, eles ficam tensos. Relaxa. Respira. Eventualmente, montamos juntos pela propriedade. Devagar, tranquilo. O cavalo de Daniel, um garanhão preto chamado Apolo, se movia com graça ao lado da minha égua mais calma, Luna. Venho aqui quando preciso pensar, Daniel disse, olhando o horizonte. Longe de tudo. Sem telefones, sem e-mails, sem expectativas. É um dos poucos lugares onde posso simplesmente ser. Entendo isso, respondi suavemente. Todo mundo precisa de um lugar de escape. Ele me olhou com uma intensidade que me fez esquecer como respirar por um segundo. Você entende mesmo, não é? Não é algo que você está apenas dizendo. Sim. Entendo. E era a verdade.
Por baixo das mentiras, eu realmente entendia. Paramos perto de um lago pequeno. Daniel desmontou e me ajudou a descer, suas mãos firmes na minha cintura. Ficamos ali, perto demais, o mundo silencioso ao nosso redor exceto pelo som suave da água e dos cavalos respirando. Clara, ele disse baixinho, posso ser honesto sobre algo? Meu coração disparou. Ele ia contar quem era? Claro. Faz muito tempo desde que me senti tão leve. Como me sinto com você? É como se eu pudesse baixar a guarda. Ele riu sem humor. Deve soar estranho. Não soa. Toquei seu braço gentilmente. Soa humano. Ele me puxou para um abraço não romântico, apenas necessário. Como alguém segurando uma âncora em uma tempestade. E por um momento, esqueci tudo sobre bilhões de dólares e mentiras. Éramos apenas duas pessoas tentando encontrar algo real em um mundo cheio de artifícios. Mas a culpa estava começando a me corroer por dentro. A semana seguinte foi um turbilhão. Daniel e eu conversávamos todos os dias, mensagens durante o dia, chamadas à noite que se estendiam até tarde. Ele era atencioso, engraçado, vulnerável de formas que claramente não era com outras pessoas. Reunião horrível hoje, ele me mandou uma tarde. Preciso ouvir sua voz para lembrar que pessoas normais existem. Liguei para ele durante meu intervalo de almoço. Tão ruim assim? Imagine 3 horas de gente falando em jargões corporativos sem dizer absolutamente nada de substância. Queria estar montando cavalo. Ou comendo pizza. Ou ambos simultaneamente. Pizza a cavalo parece perigoso. Mas épico. Era nesses momentos que eu esquecia quem ele era. Era só Daniel, o cara que odiava reuniões e adorava comida italiana. Não Daniel Corsetti, bilionário CEO. Marcamos outro encontro para quinta-feira. Dessa vez, ele sugeriu algo casual, um lugar que descobri recentemente, sem frescura. Era um food park na Vila Madalena, cheio de food trucks, música ao vivo e um clima descontraído completamente diferente dos lugares que eu imaginava um bilionário frequentar. Isso é perfeito, eu disse quando chegamos. Eu sabia que você ia gostar. Ele segurou minha mão naturalmente, como se fizéssemos isso há anos. Experimentamos de tudo um pouco. Passamos pela área provando hambúrguer artesanal, tacos, churros, tudo enquanto uma banda cover de rock tocava ao fundo. Daniel estava completamente relaxado, ria alto, roubava comida do meu prato, fazia comentários sarcásticos sobre as letras das músicas. Foi no meio de um taco particularmente bagunçado que aconteceu. Daniel? Daniel Corsetti? Congelamos. Um homem na casa dos 30, terno caro mesmo em um ambiente casual, se aproximava com um sorriso que não chegava aos olhos. O corpo inteiro de Daniel enrijeceu. Sua expressão mudou em um segundo, de relaxado para uma máscara educada mais distante que eu nunca tinha visto. Marcelo, ele cumprimentou com um aceno de cabeça curto. Cara, faz tempo. Não esperava ver você aqui. Pensei que você só frequentasse. Marcelo olhou ao redor com um sorriso condescendente, lugares mais adequados ao seu status. Gosto de variedade. A voz de Daniel estava fria. Marcelo finalmente notou minha presença, seus olhos me avaliando de forma que me fez querer tomar banho. E quem é a acompanhante? Clara, Daniel disse, colocando um braço protetor ao meu redor. Marcelo é um conhecido de negócios. Modesto. Somos competidores. Marcelo riu. Embora, vamos ser honestos, ninguém realmente compete com a Corsetti Tech, né? Como está indo a expansão internacional? Li que vocês... Marcelo, Daniel o interrompeu, voz cortante. Estou em um encontro. Trabalho fica no escritório. Claro, claro. Marcelo ergueu as mãos em rendição falsa. Aproveitem. Clara, foi um prazer. Daniel, nos vemos no evento de gala da Tech Brasil mês que vem? Talvez. Quando Marcelo finalmente foi embora, Daniel pareceu precisar de um momento para se recompor. Ele não olhava para mim. Desculpa, ele finalmente disse. Ele é complicado. Trabalho. É difícil escapar às vezes.
Tudo bem. Eu estava processando. Corset Tech tinha sido mencionada. Direto. Alto. Se eu estava fingindo não saber, esse seria o momento de perguntar. Ele te chamou de Corset. Pensei que seu sobrenome fosse diferente. Daniel me olhou, estudando meu rosto. Por um segundo aterrorizante, achei que ele sabia que eu estava mentindo. É meu sobrenome, ele disse cuidadosamente. Mencionei isso? Não. Só Daniel. Merda, eu tinha acabado de me entregar. Mas eu não te perguntei, então? É Corset. Daniel Corset. Ele esperou, observando minha reação. Forcei uma expressão neutra. Bonito. Italiano? Sim. Da minha avó. A tensão em seus ombros relaxou levemente. Desculpa ter ficado estranho. Marcelo e eu temos história. Não gosto de misturar trabalho com vida pessoal. Entendo completamente. Mas a noite estava arruinada. Daniel tentou voltar ao clima descontraído, mas aquela parede tinha se erguido. Ele estava distraído, verificando o celular mais do que antes, respondendo mensagens. No carro voltando para casa, o silêncio era pesado. Clara, ele finalmente disse quando estávamos perto do meu apartamento, preciso te contar algo. Meu estômago revirou. Ok? Meu trabalho é complicado. E às vezes invasivo. Eu tentei manter as coisas leves entre nós porque estava gostando de ser apenas Daniel, sem todo o resto. Mas não é justo com você. Ele respirou fundo. Eu dirijo uma empresa de tecnologia. É grande. Tem muita visibilidade. E isso vem com um circo de gente, expectativas, atenção que eu odeio. Ele estava me contando. Parcialmente. Quão grande? Perguntei, fingindo inocência. Grande o suficiente para que pessoas como Marcelo apareçam do nada e arruinem encontros perfeitos. Ele tentou sorrir, mas falhou. Grande o suficiente para que eu tenha que ser cuidadoso com quem deixo entrar na minha vida. E você está me contando isso por quê? Porque gosto de você. Muito. Mais do que deveria depois de apenas alguns encontros. Ele segurou minha mão. E se isso continuar, e eu realmente quero que continue, você merece saber no que está se metendo. A atenção, os paparazzi ocasionais, os eventos chatos, as pessoas tentando usar você para chegar a mim. É uma merda. E entenderia completamente se você quisesse sair fora agora. Olhei para aquele homem vulnerável, assustado, esperando que eu o rejeitasse e meu coração se partiu um pouco. Daniel, eu disse calmamente, não estou aqui pelo seu trabalho ou sua empresa. Estou aqui por você. O cara que debate sobre pizza, que ama cavalos, que fica nervoso em encontros. Esse Daniel. O alívio em seu rosto era palpável. Ele me puxou para um beijo, nosso primeiro beijo de verdade. Era suave, tentativo, carregado de semanas de tensão. Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo. Você é incrível, ele murmurou. Sei disso, respondi com um sorriso malicioso. Mas quando entrei no meu apartamento, a culpa voltou com força total. Ele tinha sido honesto comigo tanto quanto podia. E eu ainda estava mentindo. Júlia concordou quando liguei para ela. Clara, você precisa contar. Ele acabou de abrir o jogo com você. Eu sei. Mas como? Oi Daniel, na verdade eu sabia desde o primeiro segundo quem você era porque reconheci seu relógio ridiculamente caro e stalkeei você na internet? Vai parecer que sou uma interesseira. Ou vai parecer que você é humana e curiosa. Quantas pessoas não pesquisariam um match no Google? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas o medo de estragar tudo era paralisante. Me dá mais um tempo, implorei. Vou contar. Prometo. Só preciso do momento certo. Clara. Por favor? Ela suspirou. Ok. Mas você está cavando um buraco cada vez mais fundo. As próximas 2 semanas foram um sonho. Daniel e eu nos víamos sempre que possível.
Ele me levou ao seu restaurante japonês favorito, um lugar minúsculo sem placa que só aceitava reservas e tinha lista de espera de meses. Me mostrou seu estúdio de música particular, ele tocava piano, claro, porque o universo tinha que torná-lo ainda mais perfeito. Passamos um domingo inteiro no meu apartamento, pedindo comida e maratonando uma série, com Pandora aprovando sua presença ao dormir no seu colo. Ela nunca gosta de ninguém, comentei, impressionada. Eu tenho um jeito com gatas difíceis, ele respondeu, me dando aquele sorriso que derretia meu coração. Mas a realidade estava se aproximando. Daniel me convidou para um evento da empresa. É chato, cheio de gente chata, mas seria muito menos torturante se você estivesse lá, ele disse. É semi-formal. Coquetel. Muita conversa vazia sobre tecnologia. Posso te pagar em pizza depois? Pizza funciona como suborno para qualquer coisa. Anotado para o futuro. O evento era em uma semana. O que significava que eu tinha uma semana para decidir, contava a verdade, ou ia ao evento e arriscava alguém expor minha mentira publicamente. Destino, é claro, escolheu por mim. Foi Júlia quem me convenceu a comprar um vestido novo para o evento. Se você vai estar em uma sala cheia de magnatas da tecnologia, precisa estar deslumbrante. Não para impressioná-los, para se sentir confiante. Escolhemos um vestido azul marinho, elegante mas não exagerado, que me fazia sentir como uma versão adulta sofisticada de mim mesma. Salto alto que eu mal sabia andar, mas ficava lindo. Maquiagem profissional. Cabelo preso em um coque baixo. Quando olhei no espelho, quase não me reconheci. Perfeito, Júlia declarou. Agora, você vai contar para ele hoje. Antes do evento. Promete? Prometo. E dessa vez, eu realmente pretendia fazer isso. Daniel me buscou às 6. Quando abri a porta, a expressão no rosto dele fez tudo valer a pena. Uau, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Clara, você está, uau. Eloquente, provoquei, mas estava corando. Desculpa, meu cérebro parou de funcionar. Você está absolutamente deslumbrante. No carro, juntei coragem. Daniel, preciso te contar algo. Ele imediatamente ficou sério. Ok? Sobre como nos conhecemos. Tem algo que... Meu telefone tocou. Júlia. Ela nunca ligava durante meus encontros a menos que fosse emergência. Desculpa, preciso atender rapidinho. Clara, crise, Júlia estava quase gritando. Aquele cliente louco, o da agência de publicidade. Ele está surtando porque aparentemente mandaram o arquivo errado para impressão e estão culpando você e ameaçando processar e... Que? Eu mandei o arquivo certo. Eu sempre confiro 3 vezes. Eu sei. Mas ele está exigindo que você entre em uma call agora para resolver isso ou ele vai? Olhei para Daniel, mortificada. Eu sinto muito, tenho uma emergência de trabalho e... Vai, ele disse imediatamente. Atende. Trabalho é trabalho. Passei os próximos 20 minutos no telefone, abrindo meu laptop, provando com prints e e-mails com Timestamp que eu tinha mandado o arquivo correto e o erro tinha sido deles. O cliente eventualmente resmungou uma desculpa, mas o dano estava feito, eu estava estressada, meu momento de confissão tinha passado, e agora estávamos chegando ao evento. Tudo resolvido? Daniel perguntou quando desliguei. Sim. Desculpa. Você ia dizer algo? Pode esperar. Não era importante. Mentira, mas o momento tinha sido destruído. O evento era em um hotel 5 estrelas, salão enorme com lustres de cristal, garçons circulando com champanhe e canapés. A nata da indústria tech brasileira estava ali, CEOR, investidores, pessoas que eu reconhecia de capas de revista. E todos conheciam Daniel. Era como assistir uma transformação. O Daniel relaxado e engraçado que eu conhecia se tornou o CEO Daniel Corsetti. Postura ereta, sorriso profissional mais distante, apertando mãos, fazendo small talk, sendo fotografado. Ele me mantinha perto, mão protetora nas minhas costas, me apresentando como a Clara, minha namorada. Namorada. Ele tinha me chamado de namorada. Meu coração deu um salto, apesar do caos ao redor. Daniel.
Precisamos falar sobre o contrato da Singapore Tech, alguém gritou. Depois, Marcos, Daniel respondeu educadamente mas firme. Corsete, aquelas fotos para Wired, estamos confirmados para terça? Uma mulher com tablet perguntou. Confirma com minha assistente. Era exaustivo só de assistir. Como ele fazia isso regularmente? Você está bem? Ele murmurou no meu ouvido durante um momento de relativa calma. Sim. Mas agora entendo por que você odeia essas coisas. É uma máscara que preciso usar. Com você, posso tirá-la. Ele beijou minha têmpora suavemente. Obrigado por estar aqui. Foi então que vi Marina. Marina Alves. Editora-chefe da Tech Brasil, a principal revista de tecnologia do país. Eu conhecia ela de merda. Eu conheci ela porque tinha feito um trabalho freelance para a revista, 6 meses atrás. Redesenhando o layout de uma matéria especial. Sobre Daniel Corsete. Nossos olhos se encontraram através do salão. Eu vi o momento exato em que ela me reconheceu. Então vi quando ela olhou para Daniel ao meu lado. Então vi a expressão de confusão, seguida de compreensão, seguida de algo que parecia jornalística curiosidade. Ela começou a caminhar na nossa direção. Merda, murmurei. O que? Daniel perguntou. Daniel, eu preciso te contar agora. Daniel Corsete. E você deve ser a misteriosa namorada que está deixando todos curiosos. Marina chegou com um sorriso afiado. Marina Alves, Tech Brasil. Prazer, eu disse fracamente. Clara, certo? Que nome charmoso. Marina me estudava como um predador. Sabe, você parece familiar. Já nos conhecemos? Não creio, menti, meu coração disparando. Tenho boa memória para rostos. Trabalha com o quê, Clara? Design gráfico. Freelancer. Interessante. Daniel, você não mencionou na nossa última entrevista que estava saindo com alguém. Que romance relâmpago, ela riu, mas havia algo venenoso naquilo. Prefiro manter minha vida pessoal privada, Marina. Você sabe disso, Daniel disse com tom de aviso. Claro, claro. Mas você sabe como é, as pessoas ficam curiosas sobre a vida do CEO mais elegível de São Paulo. Ela se virou para mim novamente. Design gráfico, você disse? Freelancer para quem? Vários clientes, respondi vagamente. Já trabalhou para publicações? Merda. Algumas. Qual o seu sobrenome, Clara? Para eu poder procurar seu portfólio. Adoro descobrir novos talentos. Daniel sentiu a tensão. Marina, essa é claramente uma conversa de trabalho e este não é o lugar. Clara Mendes, eu disse antes que pudesse me parar. Um último momento de honestidade antes de tudo explodir. Os olhos de Marina se iluminaram. Clara Mendes. Sabia que te conhecia. Você redesignou nossa matéria especial, não foi? Sobre. Ela pausou dramaticamente, sobre o próprio Daniel aqui. O Império Solitário de Corsete, se não me engano. Que coincidência incrível. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Daniel olhou para mim, confusão pintada em seu rosto. Clara? Daniel, eu posso explicar? Espera. Marina estava adorando cada segundo. Você redesenhou nossa matéria de capa sobre Daniel 6 meses atrás, então deram match no Tinder e não mencionou que o conhecia? Ou mencionou? Porque isso seria uma história fascinante para... Marina, chega, Daniel cortou, voz baixa mas perigosa. Obrigado pelo interesse, mas precisamos ir. Ele pegou minha mão, não gentil, apenas firme, e me guiou através do salão, ignorando pessoas tentando chamá-lo. Saímos para um corredor lateral, vazio e silencioso. Quando nos viramos um para o outro, eu nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele. Não era raiva. Era pior. Era decepção. Você trabalhou em uma matéria sobre mim, ele disse, voz controlada demais. 6 meses atrás. Daniel. 6.
meses atrás. Você leu tudo sobre mim. Sobre minha empresa, minha vida, meus pais, tudo. E então, quando demos match, ele riu sem humor, você fingiu não saber quem eu era. Não foi assim? Como foi então, Clara? A voz dele finalmente explodiu. Me diz. Como foi? Porque da onde eu estou, parece que você sabia exatamente quem eu era desde o começo e decidiu brincar comigo. Eu reconheci seu relógio, as palavras saíram em torrente. Na sua foto do Tinder. Eu tinha acabado de ver aquele relógio em um artigo e sim, eu sabia quem você era. Mas só fiquei curiosa. Queria saber por que um CEO bilionário estava no Tinder fingindo ser normal. Fingindo ser normal? Eu sou normal. Ou era, quando estava com você. Ele passou as mãos pelo cabelo, desfeito. Meu Deus, Clara. Eu abri meu coração para você. Te contei coisas que não conto para ninguém. E esse tempo todo você estava o quê? Coletando informações? Planejando vender uma história? Como você pode achar isso? Foi minha vez de gritar. Eu me apaixonei por você, seu idiota. Sim, eu sabia quem você era no começo, mas então te conheci de verdade e nada disso importava mais. Eu ia te contar hoje, estava literalmente prestes a contar quando Marina apareceu. Quando ia contar? Antes ou depois de conseguir acesso total à minha vida? Minha casa, meus amigos, meus segredos. Não é justo. Não é justo? O que não é justo, Clara, é me fazer acreditar que finalmente encontrei alguém real, alguém que me queria por mim, quando esse tempo todo você estava mentindo. E você? Gritei de volta, lágrimas escorrendo. Você também mentiu. Trabalho com tecnologia? Startups. Você foi vago sobre tudo. Pelo menos eu tinha uma razão, estava tentando te conhecer de verdade. Qual era a sua desculpa? Minha desculpa é que já fui usado tantas vezes que não confio em ninguém. Minha desculpa é que cada pessoa que deixei entrar na minha vida queria algo. Dinheiro, conexões, status. E eu pensei. Sua voz quebrou, eu realmente pensei que você era diferente. As palavras me atingiram como socos. Daniel. Preciso de espaço. Ele se afastou, não me olhando. Só, preciso processar isso. Por favor, me deixe explicar direito. Clara, se eu ficar aqui mais um minuto, vou dizer coisas que não posso voltar atrás. Ele finalmente me olhou, e a dor nos olhos dele quase me destruiu. Roberto está lá fora. Ele vai te levar para casa. Eu, não posso agora. E então ele voltou para o evento, deixando-me sozinha no corredor, vestido bonito arruinado por lágrimas de rímel, coração em pedaços no chão frio de mármore. Roberto não fez perguntas quando me levou para casa. Apenas me passou um lenço de tecido silenciosamente e me deu privacidade para chorar durante todo o trajeto. Júlia estava me esperando no apartamento, eu tinha enviado um socorro dramático, com sorvete, vinho e um olhar de eu avisei em que ela teve a gentileza de não verbalizar. Conta tudo, ela disse, me envolvendo em um cobertor. Relatei toda a cena. Cada palavra, cada acusação, cada olhar de traição no rosto de Daniel. Ele não está completamente errado, Júlia disse gentilmente quando terminei. Você mentiu, Clara. Por semanas. Eu sei. Enterrei o rosto nas mãos. Eu sei que estraguei tudo. Mas, Ju, eu realmente me apaixonei por ele. Pelo Daniel de verdade, não pelo CEO bilionário. E agora ele acha que tudo foi uma manipulação calculada. Então você precisa provar que não foi. Como? Ele nem quer me ver. Dá tempo para ele processar. Então você encontra um jeito de mostrar que seus sentimentos são reais. Passaram-se 3 dias em silêncio. Daniel não respondia mensagens. Não atendia ligações. Eu flutuava entre raiva, ele também tinha mentido. E culpa esmagadora. No 4º dia, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Clara Mendes. Uma voz feminina, profissional. Sou Patrícia, assistente do Sr. Corsetti.
Ele gostaria de encontrá-la amanhã às 14 horas no escritório dele para uma conversa. O endereço é... Escritório. Formal. Nada de me encontra para café. Isso era mau sinal. Estarei lá, respondi, estômago revirando. A sede da Corset Tech era intimidante, um prédio de vidro e aço no coração da Avenida Paulista, logo com letras enormes, segurança que parecia de aeroporto. Me senti minúscula quando entrei, meu único vestido formalmente profissional parecendo deslocado. Patrícia me recebeu, uma mulher nos 40, eficiente, cortês mas distante. Me guiou até um elevador privativo que subia direto para o último andar. As portas se abriram para um ambiente que gritava CEO, um piso de mármore, vista panorâmica de São Paulo, arte moderna nas paredes, móveis de designer que provavelmente custavam mais que meu carro. Daniel estava no escritório dele, de costas para a porta, olhando a cidade. Terno cinza impecável, postura rígida. Quando se virou, estava usando a máscara, aquela expressão profissional que vi no evento. Clara. Obrigado por vir. Formal. Frio. Daniel. Por favor, senta. Ele gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa. Não ofereceu café, água, nada. Apenas negócios. Sentei, mãos suando. Ele ficou de pé, criando uma distância física e emocional. Passei os últimos dias pensando sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre onde erramos. Daniel, me deixe explicar. Deixe eu terminar. Por favor. Não era um pedido. Você mentiu para mim, Clara. Independente das razões, das justificativas, você mentiu. E eu não consigo fazer isso. Não consigo estar com alguém que não confio completamente. Meu coração despencou. Então é isso? Acabou? Eu não quero que seja. Mas também não sei como seguir em frente. Ele finalmente sentou, parecendo cansado. A máscara escorregou por um segundo, mostrando a pessoa embaixo. Clara, você tem ideia de quantas vezes pessoas tentaram se aproximar de mim por interesse? Quantas vezes descobri que alguém que eu achava que era amigo estava só tentando conseguir investimento, ou conexão, ou aparecer em foto comigo? Daniel. Quando te conheci, pensei que finalmente tinha encontrado alguém real, alguém que me via, não minha conta bancária. E descobrir que você sabia desde o início, foi como um soco no estômago. Eu entendo, disse suavemente. E você tem todo o direito de estar magoado. Eu estava errada em não contar. Mas Daniel, precisa saber, eu me apaixonei pelo cara que ama cavalos e debate sobre pizza. Pelo cara que toca piano às 2 horas da manhã e tem um gato imaginário chamado Sr. Viskers. Isso arrancou o menor fantasma de um sorriso dele. Você lembra do Sr. Viskers? Lembro de tudo. Cada conversa, cada momento. E sim, no começo foi curiosidade. Mas depois era só você. O dinheiro, a empresa, tudo isso era só ruído de fundo. Eu queria o Daniel que me ligava às 23 horas só para contar sobre o dia dele. Como eu sei que isso é verdade? Como sei que não é só mais uma performance? A pergunta me cortou. Não sei como provar. Não posso voltar no tempo e ser honesta desde o início. Mas posso ser honesta agora. Respirei fundo. Estou apaixonada por você. Assustadoramente apaixonada. E se você precisa de tempo, ou espaço, ou até se decidir que não consegue me perdoar, eu vou entender. Mas não vou fingir que meus sentimentos não são reais só porque comecei tudo da forma errada. Silêncio. Daniel olhava para as mãos dele, anel que ele sempre girava quando estava pensando, um detalhe pequeno que eu tinha memorizado. Preciso de tempo, ele finalmente disse. Não sei quanto. Mas preciso descobrir se consigo confiar em você novamente. Ok. Lágrimas ameaçavam, mas me segurei. Posso, ainda podemos conversar? Ou você prefere silêncio total? Não sei, Clara. Só, não sei. Levantei, pernas instáveis. Tudo bem. Você sabe onde me encontrar quando decidir. Caminhei até a porta, cada passo doendo. Com a mão na maçaneta, me virei.
para registrar? Aquele trabalho de redesig que fiz para a Tech Brasil? Recusei metade do pagamento porque achei que a matéria era muito invasiva na sua vida pessoal e briguei com eles para suavizar alguns trechos. Não que isso mude alguma coisa. Só queria que você soubesse. Saí antes que ele pudesse responder, deixando o prédio intimidante e voltando para minha vida minúscula que de repente parecia ainda menor sem Daniel nela. Na semana seguinte, enterrei-me no trabalho. Aceitei todo o projeto que apareceu, trabalhava até tarde, evitava mídias sociais onde invariavelmente via algo sobre ele ou a empresa. Júlia me visitava regularmente, trazendo comida e me forçando a fazer coisas normais de gente como banho ou ia comer algo além de miojo. Você está sofrendo por um cara que conheceu há 2 meses, ela apontou, não sem gentileza. Eu sei que é ridículo. Não disse que era ridículo. Disse que é intenso. Mas amor não segue cronograma racional. Não é amor. É, ok, talvez seja amor. Merda. Primeiro passo é aceitar. Foi na segunda semana que a carta chegou. Não e-mail, não mensagem, uma carta física, entregue por um mensageiro. Dentro, papel caro, caligrafia elegante que eu reconheci como dele. Clara. Passei as últimas 2 semanas tentando descobrir como me sinto. A raiva passou. A mágoa ainda está aqui, mas mais suave agora. O que resta é principalmente confusão e, ironicamente, saudade. Você mentiu. Eu também menti, por omissão. Ambos estávamos tentando nos proteger de mundos que machucaram antes. Talvez isso não nos torne vilões. Apenas humanos assustados. Liguei para Marina. Ela confirmou sua história sobre o pagamento e a briga. Também descobri que você recusou outras 3 propostas de matéria sobre mim desde então. Não sei por que fez isso, mas, importa. Não sei se consigo confiar completamente de novo. Mas quero tentar. Se você ainda quiser. Amanhã, 20 horas, no lugar onde tudo começou. A pizzaria. Se você não aparecer, vou entender. Daniel. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Li a carta 5 vezes, memorizando cada palavra. Júlia literalmente gritou quando mostrei para ela. Ele quer tentar. Eu sabia. Agora, que roupa vamos escolher? Cheguei à pizzaria 15 minutos adiantada, nervosa demais para ficar em casa. O lugar estava igual, aconchegante, cheiro familiar de massa e molho, fotos antigas nas paredes. Giuseppe me reconheceu imediatamente. Bela Clara. Você voltou. Então sua expressão ficou preocupada. Daniel disse que vocês, como se diz, brigaram. Algo assim. Mas estamos tentando consertar. Bom. Aquele menino precisa de alguém como você. Muito sério, sempre trabalhando. Você faz ele sorrir. Daniel chegou exatamente às 20 horas. Jeans, camisa branca simples, cabelo um pouco mais bagunçado que o normal. Olheiras leves. Ele parecia tão nervoso quanto eu me sentia. Oi, ele disse, parando na minha frente. Oi. Silêncio estranho. Giuseppe, sentindo a tensão, discretamente desapareceu na cozinha. Obrigada por vir, Daniel finalmente disse, sentando na minha frente. Obrigada pelo convite. E pela carta. Foi significativa. Eu precisava colocar meus pensamentos no papel. Tenho essa coisa com palavras escritas, ficam mais claras. Ele girou o anel no dedo, nervoso. Clara, eu pensei muito. Sobre nós, sobre confiança, sobre o que realmente importa. Eu também. Deixa eu ir primeiro. Por favor. Respirou fundo. Você estava certa. Eu também menti. Fui vago sobre quem eu era, o que fazia. Justifiquei isso como autopreservação, mas na verdade, estava te testando. Esperando para ver se você me queria por mim ou pelo que eu poderia oferecer. E isso não foi justo. Daniel. E quando descobri que você sabia desde o início, entrei em pânico. Todas as minhas inseguranças vieram à tona.
Mas a verdade é que você passou no teste sem nem saber que estava sendo testada. Você nunca pediu nada. Nunca tentou usar minha influência. Recusou trabalhos que poderiam te conectar comigo profissionalmente. Lutou contra uma revista para proteger minha privacidade. Lágrimas começaram a escorrer. Eu só queria te conhecer. O verdadeiro você. E conheceu. Mais do que a maioria das pessoas. Ele pegou minha mão por cima da mesa. Clara, vou ser honesto. Ainda estou magoado. Vai levar tempo para reconstruir a confiança completamente. Mas a questão é, quero esse tempo. Contigo. Se você aceitar começar de novo, mas dessa vez sem mentiras. Sem mentiras, concordei, apertando sua mão. Começando por, meu nome completo é Clara Beatriz Mendes. Tenho 28 anos. Trabalho como designer freelancer há 5 anos. Moro em um apartamento minúsculo no Bixiga com uma gata mal-humorada chamada Pandora. Minha comida favorita é nhoque. Tenho medo de altura, mas finjo que não. E estou completamente, irrevogavelmente apaixonada por um CEO teimoso que odeia abacaxi em pizza. O sorriso que ele me deu iluminou tudo. Daniel Eduardo Corsetti. 34 anos. CEO da Corsetti Tech, que fundei aos 26 depois de perder meus pais e decidir construir algo que os orgulharia. Moro em uma cobertura nos jardins que é grande demais e muito vazia. Toco piano quando estou estressado. Tenho pesadelos sobre reuniões de diretoria. E estou assustadoramente apaixonado por uma designer teimosa que defende crimes culinários. Abacaxi não é crime. Concordemos em discordar. Giuseppe apareceu, como se estivesse esperando esse momento, com 2 pizzas e aquele sorriso conspiratório. A casa oferece. Para o casal que finalmente parou de ser idiota. Passamos as próximas horas conversando de verdade. Sem máscaras, sem omissões. Daniel me contou sobre a pressão de administrar uma empresa bilionária aos 34 anos, sobre a solidão que vinha com o sucesso, sobre como tinha se fechado emocionalmente depois que uma ex-namorada vendeu histórias falsas sobre ele para tabloides. Eu contei sobre minha infância de classe média, sobre escolher a instabilidade do freelance em vez da segurança de um emprego fixo porque valorizava a liberdade, sobre meu medo constante de não ser boa o suficiente. Você é mais que suficiente, Daniel disse com firmeza. Seu trabalho é incrível. Já vi seu portfólio, marquei para olhar depois daquela conversa com Marina. Você tem um talento real. Você pesquisou meu trabalho? Claro que sim. Você pesquisou minha vida inteira na Forbes. Justo é justo. Rimos, finalmente, aquela tensão quebrada. Então, como fazemos isso? Perguntei. Começar de novo. Devagar. Honestamente. Sem expectativas irreais. Ele hesitou. E eu preciso de algo de você? O que? Total transparência. Se algo te incomoda, se você está confusa, com medo, seja o que for, você me conta. Não guardamos mais segredos, não importa quão pequenos. Combinado. E eu preciso de algo de você? O que? Me deixa entrar de verdade. No seu mundo, nos seus medos, em tudo. Não quero ser protegida da parte difícil de namorar um CEO. Quero estar ao seu lado, não observando de fora. Ele pensou por um momento. Isso significa eventos chatos, fotos de paparazzi, pessoas julgando você, tentando descobrir seu passado, questionando suas intenções? Traz tudo isso. Consigo lidar. Sou mais forte do que pareço. Eu sei que vi quando você brigou com aquele cliente no telefone. Foi aterrorizante e impressionante. Saímos da pizzaria de mãos dadas, Giuseppe gritando bênçãos italianas atrás de nós. No carro, Daniel me puxou para mais perto. Posso te beijar? Ele perguntou, voz rouca. Como um novo começo. Por favor. O beijo foi diferente dessa vez. Mais profundo, mais real, carregado com a promessa de honestidade e segundas chances. Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo como idiotas. Então, namorados oficiais? Ele perguntou. Ou isso é muito rápido depois de... Namorados oficiais, confirmei.
Mas dessa vez, você pode contar para as revistas. Não escondo mais. Tem certeza? Uma vez que se torna público. Tenho certeza. Beijei ele de novo. Estou dentro. Completamente. As semanas seguintes foram um período de ajuste. Daniel me introduziu ao seu mundo de verdade, não apenas a superfície glamourosa, mas os bastidores. Me levou ao escritório para conhecer sua equipe. Explicou seus projetos, seus objetivos, suas preocupações sobre a empresa. Me incluiu em decisões sobre eventos sociais. E sim, havia paparazzi. A primeira foto nossa juntos apareceu em um blog de celebridades com a manchete: a CEO bilionário Daniel Corsetti está namorando, conheça a sortuda. Sortuda, revirei os olhos mostrando para Daniel. Tecnicamente, eu sou o sortudo, ele respondeu, beijando minha cabeça. Os comentários eram variados. Alguns apoiavam, outros questionavam minhas intenções, alguns eram cruéis sobre minha aparência ou status social. Doía, não vou mentir. Ignora, Júlia me aconselhou. Gente que não te conhece não merece espaço na sua cabeça. Mas Daniel era protetor. Quando um blog particularmente cruel publicou um artigo sugerindo que eu era interesseira, ele pessoalmente ligou para o editor. Você não precisa lutar minhas batalhas, eu disse. Não estou lutando suas batalhas. Estou defendendo a mulher que amo. Ele pausou, percebendo o que disse. Isso saiu naturalmente. É muito cedo para. Eu te amo também, interrompi, coração acelerado. Provavelmente desde a noite da pizza. O beijo que ele me deu como resposta não precisou de palavras. Mas nem tudo era conto de fadas. Havia desafios reais. Jantares com investidores onde eu me sentia completamente deslocada. Eventos de gala onde câmeras seguiam cada movimento. Artigos questionando se eu estava à altura de namorar alguém do calibre dele. A pior foi uma entrevista onde uma jornalista perguntou diretamente a Daniel: não preocupa que pessoas possam pensar que ela está com você pelo dinheiro? Ele ficou visivelmente irritado. Clara estava comigo quando eu estava fingindo ser uma pessoa comum. Ela me escolheu antes de saber sobre minha conta bancária. Próxima pergunta. Mas as palavras ficaram comigo. À noite, deitada ao lado dele na cama enorme da cobertura dele, eu perguntei: você realmente acredita nisso? Que me escolhi você antes de saber? Clara, já passamos disso. Eu sei. Mas, às vezes ainda sinto culpa. Por ter mentido no início. Por ter deixado você acreditar em algo que não era completamente verdade. Ele me puxou para mais perto. Sabe o que percebi? Você mentiu sobre saber quem eu era. Mas não mentiu sobre seus sentimentos. Não fingiu gostar das coisas que gostava, não mudou sua personalidade, não tentou me impressionar. Você foi você mesma. E é essa pessoa que eu amo. Mesmo quando defendo abacaxi em pizza? Especialmente quando defende abacaxi em pizza. Mostra caráter. Terrível, questionável caráter, mas caráter mesmo assim. Joguei um travesseiro nele. 3 meses após nos reconciliarmos, Daniel me fez uma proposta. Vem comigo em uma viagem de negócios. Tóquio, uma semana. Eu sei que é muito tempo longe do trabalho, mas... sim. Sério? Nem vai pensar. Daniel, você está me convidando para Tóquio. A resposta é sempre sim. Tóquio foi mágico. Durante o dia, Daniel tinha reuniões e eu explorava a cidade, fotografando tudo, me perdendo em mercados e templos. À noite, jantávamos em restaurantes minúsculos que só locais conheciam, caminhávamos por ruas iluminadas por neon, conversávamos sobre tudo e nada. Foi na última noite, em um jardim tradicional japonês, que ele disse: obrigado por vir. Por estar aqui. Por não desistir de nós quando teria sido mais fácil. Desistir de você nunca foi opção. Mesmo quando fui um idiota? Especialmente quando foi um idiota. Alguém precisa manter esse ego bilionário sob controle. Ele riu, me puxando para um abraço. Clara Beatriz Mendes, você é a melhor coisa que já me aconteceu. Daniel Eduardo Corsetti,
Você é irritante, teimoso, e tem gosto questionável em coberturas de pizza. E eu não trocaria você por nada. Ficamos ali, dois mentirosos reformados, abraçados sob cerejeiras japonesas, construindo algo real sobre uma fundação de segundas chances e honestidade dolorosa. E pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditávamos que talvez, apenas talvez, pudéssemos ter nosso final feliz. Voltamos de Tóquio em uma bolha de felicidade que durou exatamente 3 dias. Foi quando a bomba explodiu. Eu estava no meu apartamento, trabalhando em um projeto, quando meu celular começou a explodir com notificações. Júlia, minha mãe, números desconhecidos. Então vi a manchete que estava circulando em todos os sites de notícias tech. Escândalo na Corset Tech, documentos vazados sugerem práticas duvidosas. CEO Daniel Corset sob investigação. Meu estômago despencou. Liguei para Daniel imediatamente. Clara, ele atendeu, voz tensa. Você viu? O que está acontecendo? Alguém vazou documentos internos. Distorcidos, tirados de contexto, mas parecem péssimos. A imprensa está tendo um dia de campo. Há uma investigação formal começando. Daniel, isso é sério? As acusações são infundadas. Mas vão levar tempo para provar isso. E enquanto isso... Ele suspirou profundamente, vai ser inferno. Para mim, para a empresa. E provavelmente para você também. Não me importo comigo. Importo com você. Está bem? Não. Mas preciso estar. Clara, escuta, talvez seja melhor você ficar longe por enquanto. Até isso se resolver? Não quero te arrastar para... Não, interrompi firmemente. Não faz isso. Não me afasta quando está difícil. Prometemos transparência, lembra? Isso vai ficar feio. Muito feio. Então fica. Estarei ao seu lado. Onde você está agora? Escritório. Reunião de emergência com advogados e assessores. Estou indo para aí. Clara. Não discute comigo. Nos vemos em 40 minutos. Cheguei na Corset Tech para encontrar um circo. Vans de notícias do lado de fora, repórteres gritando perguntas, seguranças tentando manter ordem. Tive que usar entrada lateral só para entrar. Patrícia me levou até a sala de conferências onde Daniel estava cercado por pessoas internos caros, advogados, assessores de imprensa, executivos. Ele parecia exausto, cabelo bagunçado de tanto passar as mãos, camisa amarrotada. Quando me viu, algo em sua expressão suavizou. Me dá 1 minuto, ele disse para a sala. Houve protestos, Sr. Corset, precisamos decidir sobre, mas ele levantou a mão. 1 minuto. Nos encontramos no corredor. Ele imediatamente me puxou para um abraço desesperado. Você não deveria estar aqui, ele murmurou no meu cabelo. E ainda assim, aqui estou. Clara, isso vai manchar você também. Sua associação comigo. Vão pesquisar seu passado, questionar você, talvez até sugerir que você está envolvida. Que pesquisem. Não tenho nada a esconder. E mais importante, acredito em você. Você não faria nada antiético. Ele se afastou para me olhar nos olhos. Como tem tanta certeza? Porque te conheço. Conheço seu caráter. Conheço o homem que se preocupa com cada funcionário pelo nome, que recusa atalhos mesmo quando seriam mais fáceis, que doa anonimamente para a caridade porque acredita nisso, não pela publicidade. Quem quer que tenha vazado esses documentos está tentando te destruir. Mas não vai conseguir. Lágrimas brilhavam nos olhos dele. Não mereço você. Provavelmente não. Mas me tem mesmo assim. Segurei seu rosto com as mãos. Agora volta lá dentro e luta. Eu estarei aqui quando precisar. As semanas seguintes testaram nosso relacionamento de todas as formas possíveis. Daniel trabalhava 16, 18 horas por dia, lidando com investigadores, advogados, imprensa. A empresa estava em crise, ações caindo, clientes nervosos, funcionários preocupados. E a imprensa? Deus, a imprensa era brutal. Namorada de Corset, interesseira ou cúmplice,
dizia uma manchete. Começaram a cavar minha vida. Publicaram sobre meus pais de classe média, meu apartamento pequeno, insinuando que eu tinha agarrado a Daniel por dinheiro. Quando descobriram que eu tinha trabalhado naquela matéria meses antes, a narrativa ficou ainda pior. Clara Mendes, a designer que planejou capturar um bilionário. Meu telefone tocava constantemente, repórteres querendo entrevistas, ofertas de dinheiro por a minha história, até ameaças veladas sugerindo que eu deveria falar a verdade sobre Daniel. Júlia estava furiosa. Processamos eles. Isso é difamação. Não vai ajudar. Só vai dar mais atenção. Eu estava exausta, dormindo mal, estresse comendo minha saúde. Preciso apenas aguentar. Minha mãe ligou, preocupada. Clara, talvez seja melhor você se afastar desse rapaz por um tempo. Até as coisas se acalmarem. Mãe, eu o amo. Não vou abandoná-lo quando está sofrendo. Mas filha, está te machucando também. Amor não é só ficar nas partes fáceis. O pior momento veio 2 semanas depois do escândalo. Eu estava voltando para casa quando 3 fotógrafos me cercaram na rua, câmeras piscando, gritando perguntas invasivas. Clara, você sabia das práticas ilegais? Está com Daniel pelo dinheiro? É verdade que vocês se conheceram através de um esquema planejado? Entrei em pânico. Tentei passar, um deles bloqueou meu caminho, eu tropecei, quase caindo. Foi aterrorizante. Um segurança apareceu do nada, enviado por Daniel, percebi depois e me ajudou a entrar no prédio. Subi correndo, tranquei a porta, e desmoronei no chão, chorando. Daniel apareceu 20 minutos depois. Ele tinha uma chave do meu apartamento agora. Me encontrou ainda no chão, e seu rosto se contorceu de dor. Merda, Clara. Eu sinto muito. Tão muito. Ele se ajoelhou ao meu lado, me puxando para seu colo. Isso para. Agora. Daniel. Não. Acabou. Não vou deixar você sofrer por minha causa. Amanhã, publico um comunicado dizendo que estamos separados. Isso vai tirar o alvo das suas costas. Não. Agarrei sua camisa. Não, você me deixa. Não agora. Clara, olha o que está acontecendo com você. Está sendo assediada, difamada, ameaçada. Tudo porque está comigo. A investigação levou 2 meses. 2 meses de incerteza, estresse, e momentos onde Daniel parecia prestes a desmoronar sob a pressão. Descobri que seu mecanismo de defesa era se fechar. Trabalhar até tarde, falar menos, assumir que tinha que carregar tudo sozinho. E meu trabalho se tornou lembrá-lo constantemente que não estava sozinho. Daniel, eu dizia, aparecendo no escritório dele às 23 horas com comida, precisa comer. Não tenho fome. Não me importo. Ou quando acordava às 3 horas da manhã e o encontrava no piano, tocando músicas melancólicas, perdido em pensamentos. Vem para a cama, eu pedia gentilmente. Não consigo desligar meu cérebro. Então não desliga. Mas desliga aqui, comigo. Foram Júlia e Roberto quem me mantiveram sã. Júlia me forçando a manter alguma vida fora do drama, Roberto compartilhando histórias sobre Daniel jovem, me ajudando a entender o homem por trás da máscara do CEO. Ele é bom demais para esse mundo às vezes, Roberto me disse uma tarde enquanto esperávamos Daniel sair de mais uma reunião. Desde criança, sempre quis fazer a coisa certa. Quando os pais morreram, prometeu construir algo que os honrasse. Essa empresa não é só negócio para ele. É legado. Por isso dói tanto, entendi. Não é só reputação. É a memória dele sendo manchada. Exatamente. E você, senhorita Clara, é a primeira pessoa em anos que ele deixa ver essa vulnerabilidade. A quebra no caso veio de onde menos esperávamos, um funcionário da própria Corset Tech veio à frente. Marcos, um desenvolvedor júnior, marcou reunião urgente com Daniel e os advogados. Eu estava lá, Daniel tinha começado a me incluir em reuniões importantes, precisando meu apoio silencioso. Eu sei quem vazou os documentos, Marcos disse, visivelmente nervoso. E sei por quê.
Era Renato Campos, um executivo sênior que tinha sido preterido para uma promoção meses antes. Vingança, pura e simples. Ele tinha manipulado documentos financeiros, tirado e-mails de contexto, criado uma narrativa falsa de má conduta. Por que está contando isso? Daniel perguntou. Porque é errado. E porque, bem, o Senhor me deu uma chance quando ninguém mais daria. Minha filha estava doente, eu precisei faltar muito trabalho, e o Senhor não só manteve meu emprego mas pagou as contas médicas dela. Não vou ficar quieto enquanto alguém tenta destruir um homem bom. Via as lágrimas nos olhos de Daniel. Como está sua filha? Em remissão. Graças ao Senhor. Os advogados correram com a informação. Com o testemunho de Marcos e investigação forense dos documentos, a verdade emergiu rapidamente. Renato foi preso por fraude e difamação. A investigação sobre Daniel foi encerrada com uma declaração formal de inocência. A coletiva de imprensa seguinte foi catártica. Daniel Corsetti foi completamente exonerado de todas as acusações, o advogado principal anunciou. Além disso, estamos processando por difamação todos os veículos que publicaram informações falsas sem verificar fontes. Daniel falou brevemente, obrigado àqueles que acreditaram em mim. Especialmente minha equipe, que nunca duvidou. E especialmente Clara, que esteve ao meu lado quando poderia facilmente ter saído correndo. Depois, nos bastidores, ele finalmente desmoronou. Não em desespero, mas em alívio. Anos de tensão, meses de pesadelo, tudo saindo de uma vez. Segurei ele enquanto chorava no meu ombro, esse homem poderoso, vulnerável e humano nos meus braços. Está tudo bem, murmurei. Acabou. Você está bem. Estamos bem. Eu realmente pensei. Ele disse entre soluços, que ia perder tudo. A empresa, minha reputação, você. Nunca me perderia. Não por algo assim. Ele me olhou, rosto manchado de lágrimas, e disse, casa comigo. Congelei. O que? Casa comigo. Eu sei que é maluco, é muito rápido, acabamos de passar pelo inferno e provavelmente deveria esperar e fazer algo romântico e planejado, mas Clara, quase te perdi e percebi que não quero esperar. Quero acordar com você todo dia. Quero brigar sobre pizza e assistir séries ruins e construir uma vida juntos. Quero... Beijei ele, interrompendo o discurso. Quando nos separamos, eu estava sorrindo e chorando simultaneamente. Sim. Sim. Sim, seu idiota lindo. Sim, caso com você. Ele me pegou e girou, ambos rindo e chorando, um caos emocional lindo. Foi Patrícia quem bateu na porta, trazendo o champanhe já preparado. Parabéns, ela disse com um sorriso raro. Sobre tempo. Você sabia que ele ia propor? Perguntei, surpresa. Ele comprou o anel há 3 semanas. Só estava esperando o momento certo. Ela piscou. Embora imagino que o momento certo seria com o anel em mãos, não em colapso emocional pós-investigação. Daniel riu. Merda, o anel. Está no cofre do escritório. Isso foi a proposta menos romântica da história. Foi perfeita, corrigi. Foi você sendo completamente você. Honesto, vulnerável, impulsivo. Exatamente por isso te amo. Liguei para Júlia, que gritou tão alto que provavelmente acordou o prédio inteiro. Eu sabia. Eu sabia desde o primeiro encontro da pizza. Quando é o casamento? Posso ser madrinha? Obviamente sou madrinha. Respira, Ju. Acabamos de ficar noivos há 5 minutos. E... já deveria ter data marcada. Minha mãe chorou no telefone. Minha filha vai se casar. Ele é um bom homem, Clara. O melhor, mãe. Então estou feliz. Quando posso conhecê-lo direito? Assim. Esse pequeno detalhe. Apresentar meu noivo bilionário para meus pais de classe média em um almoço de domingo. O que poderia dar errado? Conhecer meus pais foi hilaricamente desastroso de formas que nenhum de nós esperava. Daniel estava mais nervoso que em qualquer negociação bilionária.
Chegou ao apartamento dos meus pais em Osasco com flores caras demais, uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais que o aluguel deles, e completamente overdressed com camisa social e calça de alfaiataria. Meu pai, um contador aposentado que vivia em chinelos e camiseta do Corinthians, o recebeu com um aperto de mão esmagador e avaliação silenciosa. "Então você é o bilionário", foi a primeira coisa que disse. "Pai", eu protestei, mortificada. "O que? É ou não é?" "Tecnicamente, sim", Daniel admitiu, constrangido. "HM. Sabe jogar dominó?" "Eu, não?" "Então vai aprender. Ninguém casa com minha filha sem ganhar de mim no dominó primeiro." Minha mãe, pelo menos, foi mais acolhedora. Abraçou Daniel calorosamente, ignorou o vinho caro, já abriu uma caipirinha, "Querido, aceita?", e o arrastou para a cozinha para ajudar, em que significava ficar ali enquanto ela o interrogava sobre intenções, planos de futuro, e se ele sabia cozinhar. "Clara queima até a água, alguém precisa alimentar vocês dois." O almoço foi uma mistura caótica de desconforto e risadas. Daniel tentando comer feijoada de forma elegante, impossível, meu pai contando histórias constrangedoras da minha infância, minha mãe discretamente avaliando se ele era bom o suficiente para minha filha. Mas o momento que mudou tudo foi durante o dominó. Meu pai estava ganhando, obviamente, e Daniel estava genuinamente frustrado tentando entender a estratégia. Então meu pai disse: "Sabe por que estou te testando, garoto?" "Para me humilhar", Daniel tentou brincar. "Para ver se você aguenta não ser o mais esperto da sala." Meu pai colocou uma peça. "Minha filha é brilhante. Talentosa. Mas viveu a vida inteira sendo subestimada porque vem de família simples, porque não tem sobrenome importante. Você, com toda essa grana e poder, precisa vê-la como igual. Não como projeto de caridade ou troféu bonito." Daniel ficou sério. "Senhor Mendes, Clara é a pessoa mais impressionante que conheço. Ela me mantém com os pés no chão, me desafia, me faz querer ser melhor. Não a vejo como inferior em nenhum sentido. Se algo, tenho medo constante de não ser bom o suficiente para ela." Meu pai estudou ele por um longo momento. Então sorriu. "Boa resposta. Você passa. Mas ainda não pode ganhar no dominó, isso seria desrespeitoso." Quando saímos, horas depois, Daniel estava exausto mas sorrindo. "Seus pais são intensos", ele disse no carro. "Eles gostaram de você?" "Pai só é durão com quem se importa." "Seu pai me destruiu no dominó 5 vezes seguidas." 5, Clara. "Ele destruiu todo mundo. É um domingo." Daniel riu, me puxando para um beijo. "Obrigado." "Por quê?" "Por me deixar conhecer sua família. Por compartilhar essa parte da sua vida. Sei que deve ter sido estranho, nossos mundos colidindo assim." "Nossos mundos agora são um só", corrigi. "Falando nisso, quando conheço sua família?" Ele ficou quieto. "Não tenho muita família. Alguns primos distantes que raramente vejo. Mas..." Hesitou, "tem alguém que quero que você conheça." "Amanhã?" O alguém era Dona Marta, uma senhora de 70 e tantos anos que morava em um lar de idosos particular nos Jardins. Daniel a visitava toda semana, eu descobri. Ela foi babá dos meus pais quando eram crianças, depois me criou praticamente, Daniel explicou enquanto dirigíamos. Quando meus pais morreram, ela foi minha âncora. Está com Alzheimer agora. Tem dias bons e ruins. Mas, ela é a pessoa mais próxima de família que tenho." Dona Marta estava em um dia bom. Reconheceu Daniel imediatamente, rosto se iluminando. "Meu menino. Você está tão grande. E quem é essa moça bonita?" "Dona Marta, essa é Clara. Minha noiva." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Noiva? Meu Danielzinho vai casar? Oh, graças a Deus. Eu rezei tanto para você encontrar alguém." Ela pegou minha mão com força surpreendente. "Você cuida dele, sim?" "Ele finge ser forte, mas tem coração mole." "Eu cuido", prometi, minha própria garganta apertada.
Passamos a tarde ouvindo histórias, Dona Marta lembrando de Daniel criança, de seus pais, de momentos que ele nunca tinha me contado. Vi um lado dele completamente novo. Vulnerável, saudoso, ainda aquele menino que perdeu tudo muito cedo. No carro voltando, ele estava quieto. Obrigado por ir comigo, ele finalmente disse. Ela é linda. E te ama muito. Alguns dias ela não me reconhece. Esses são os dias difíceis. Mas nos dias bons. Ele limpou os olhos, é como ter um pedaço dos meus pais de volta. Segurei sua mão. Podemos visitá-la juntos sempre que quiser. Dona Marta faz parte da sua história. Significa que faz parte da nossa. O casamento foi planejado para 6 meses depois. E por planejado, significa que virou um circo que fugiu completamente do nosso controle. Daniel queria algo pequeno e íntimo. Eu também. Mas entre a assessoria de imprensa insistindo em gerenciar a narrativa, investidores que esperavam ser convidados, e a mídia especulando sobre cada detalhe, o pequeno e íntimo virou um evento para 300 pessoas. Como isso aconteceu, eu perguntei, olhando a lista de convidados que de alguma forma quadruplicou. Não faço ideia, Daniel respondeu, igualmente confuso. Podemos fugir para Las Vegas? Sua assessoria teria um ataque cardíaco. Ponto válido. Mas conseguimos manter algumas coisas nossas. A cerimônia seria no Santuário de Cavalos onde tivemos nosso segundo encontro. Giuseppe cateraria, ele chorou quando pedimos, depois insistiu em fazer a melhor comida italiana que Brasil já viu. Júlia seria minha madrinha, Roberto o padrinho de Daniel. E a decoração, que eu desenhei pessoalmente, seria simples, elegante, nada ostentosa. A imprensa tentou transformar em espetáculo. Ofereceram quantias obscenas por direitos exclusivos de fotos. Daniel recusou todos. Se vamos fazer isso, fazemos do nosso jeito. Sem câmeras invasivas, sem transformar nosso casamento em reality show. O vestido foi escolhido com Júlia e minha mãe em uma tarde que envolveu muitas lágrimas e champanhe. Nada extravagante, simples, elegante, eu. Quando vesti, minha mãe não conseguiu parar de chorar. Minha filha está tão linda. Tão crescida. Mãe, tenho 28 anos. Ainda é meu bebê. A semana antes do casamento foi caótica. Ajustes finais, ensaios, pessoas estressadas, 1000 detalhes de última hora. Daniel e eu mal nos vimos, tradição idiota de não se ver antes do grande dia. Mas na noite anterior ao casamento, às 23 horas, meu celular tocou. Vem na janela, a mensagem dizia. Olhei pela janela do meu apartamento, tinha voltado para lá para a tradição, porque aparentemente estávamos seguindo algumas após tudo, e lá estava Daniel, na calçada, segurando um buquê de flores. Desci correndo, ainda de pijama. O que está fazendo aqui? Não pode me ver antes do casamento. Tecnicamente, o casamento é amanhã. Ainda hoje. Ele sorriu aquele sorriso torto. Além disso, regras são superestimadas. Percorre um longo caminho desde o preciso seguir protocolos empresariais. Você me corrompeu. Ele me entregou as flores, não um arranjo caro, apenas um buquê simples de margaridas, minhas favoritas. Estava tentando dormir e percebi que amanhã é o último dia que não somos casados. E queria lembrar de como começamos. No Tinder com mentiras e abacaxi em pizza? Exatamente. Ele riu, me puxando para perto. Clara, amanhã vai ser loucura. Fotógrafos, convidados, protocolo. Mas quero que lembre, no meio de tudo, é só sobre nós. Você e eu, fazendo a promessa mais importante das nossas vidas. Não vou esquecer. Bom. Ele me beijou suavemente. Agora volta para dentro antes que Roberto perceba que fugi. Muito tarde, a voz de Roberto veio do carro. Senhor Corsetti, isso é extremamente irregular. Eu sei, Roberto. Mas valeu a pena. O dia do casamento amanheceu ensolarado, aquele tipo de dia perfeito que parece tirado de revista. Acordei com Júlia e minha mãe no apartamento, ambas já em modo produção. Acordou. Finalmente. Temos 5 horas para te deixar deslumbrante. 5 horas.
Júlia, quanto trabalho você acha que preciso? Não é sobre precisar. É sobre maximizar. As horas passaram em um borrão de maquiagem, cabelo, o vestido finalmente sendo colocado, minha mãe chorando novamente, Júlia fazendo 1000 fotos. Quando estava pronta, olhei no espelho e quase não me reconheci. Mas em um bom sentido. Ainda era eu, apenas, mais. Ele vai morrer quando ver você, Júlia declarou. No santuário, tudo estava perfeito. Cadeiras brancas em fileiras, decoração simples mas elegante, cavalos pastando ao fundo, céu azul infinito. Os 300 convidados que de alguma forma apareceram pareciam distantes, não importantes. O importante era Daniel, no altar, com Roberto ao lado, visivelmente nervoso mesmo de longe. A música começou. Caminhei pelo corredor de braço dado com meu pai, que também estava chorando discretamente. Orgulhoso de você, filha, ele sussurrou. Então vi Daniel de verdade. Terno impecável, mas o que me pegou foi a expressão no rosto dele, admiração total, amor, aquele olhar que dizia que eu era a única pessoa no universo dele naquele momento. Chegamos ao altar. Meu pai colocou minha mão na de Daniel, sussurrou cuida dela e foi sentar, limpando os olhos. Oi, Daniel disse baixinho, só para mim. Oi, respondi, sorrindo através das lágrimas. O oficiante começou, mas honestamente, mal ouvi. Estava perdida nos olhos de Daniel, naquele momento, na impossibilidade de tudo. Há um ano, eu era uma designer solitária deslizando no Tinder sem expectativas. Agora estava aqui, casando com um homem que tinha me mostrado que amor real, complicado, imperfeito, honesto, era possível. Daniel, seus votos. Ele respirou fundo. Clara, quando te conheci, estava convencido que não merecia algo real. Que minha vida era muito complicada, muito pública, muito. Você provou que eu estava errado. Você me vê, realmente me vê, além do dinheiro, do status, das máscaras que uso. Você me desafia, me faz rir, me mantém humano. Prometo te amar nos dias fáceis e nos impossíveis. Prometo sempre escolher a pizza com você, mesmo quando defender abacaxi. E prometo nunca esquecer como é sortudo por você ter dado sweep right. Risadas pela audiência. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Clara, seus votos. Limpei as lágrimas, tentando controlar a voz. Daniel, você me ensinou que coragem é não sobre não ter medo, mas sobre amar apesar dele. Sobre ser vulnerável, sobre confiar, sobre construir algo real sobre fundações imperfeitas. Sim, começamos com mentiras pequenas. Mas construímos uma verdade grande e linda. Prometo estar ao seu lado em cada batalha. Prometo te lembrar de quem você é quando o mundo tentar te definir. E prometo sempre defender meu direito de colocar abacaxi onde eu quiser. Mais risadas. Daniel secando os próprios olhos. As alianças. Roberto e Júlia entregaram as alianças. Colocamos um no outro, mãos tremendo levemente. Então, pelo poder que me confere o Estado de São Paulo, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Daniel me puxou para um beijo que parecia durar para sempre e ainda não ser suficiente. A audiência explodiu em aplausos. Quando nos separamos, ele sussurrou, oi, esposa. Oi, marido. A recepção foi caótica e perfeita. Comida incrível, Giuseppe superou a si mesmo, discursos que alternavam entre hilários e emocionantes, dança até nossos pés doerem. O discurso de Júlia, conheci Clara há 10 anos. Ela sempre disse que não acreditava em contos de fadas. Então é irônico que ela encontrou o dele no Tinder de todas as plataformas. Mas sabe o que? Não é um conto de fadas. É melhor. É real, é bagunçado, é dois humanos escolhendo se amar todos os dias. Saúde aos noivos. O discurso de Roberto, trabalho para a família Corsetti há 35 anos. Vi Daniel crescer de menino para homem, construir um império, enfrentar tragédias. Mas só vi ele realmente feliz quando Clara entrou na vida dele. Ela trouxe luz de volta. E por isso, estou eternamente grato. Quando cortamos o bolo, obviamente Giuseppe tinha incluído uma fatia decorativa com abacaxi, nos fazendo rir, Daniel sussurrou, pronta para nossa vida começar?
Nossa vida começou há 1 ano. Isso é só o capítulo seguinte. Melhor capítulo, ele corrigiu. Melhor capítulo, concordei. Dançamos até tarde, cercados de pessoas que amávamos, construindo memórias que carregaríamos para sempre. E quando finalmente fomos embora, arrosando sendo jogado, Pandora esperando em casa, sob cuidados de pet sitter, dirigindo para nossa lua de mel em Santorini, eu olhei para o homem que era agora meu marido e pensei. Há 1 ano, dei swipe right em um cara no Tinder. Hoje, casei com meu melhor amigo. E tudo começou com um relógio caro, um segredo, e uma discussão sobre abacaxi em pizza. Às vezes, os melhores amores começam das formas mais improváveis. 1 ano depois. Clara. Você viu essa lista? Olhei da minha mesa de trabalho, agora em nosso home office compartilhado na cobertura, para Daniel entrando com seu iPad, expressão entre divertida e incrédula. Que lista! Forbes acabou de publicar Casais de Poder, Histórias de Amor Improváveis. Nós estamos em 3º lugar. Que? Por quê? Aparentemente nossa história de bilionário no Tinder encontra amor real é inspiradora. Ele leu da tela. Daniel Corsetti e Clara Mendes provam que conexões autênticas podem acontecer nos lugares mais inesperados, e que amor transcende diferenças de classe e expectativas sociais. Estão até mencionando que você manteve sua carreira independente e está agora consultora de design para 3 startups. Isso é estranho e lisonjeador simultaneamente. Bem-vindo à minha vida. Ele se jogou no sofá do escritório. Também estão perguntando sobre entrevista. Não. Concordo. Nosso relacionamento não é conteúdo. Ele pausou. Embora Marina da Tech Brasil ainda me envie e-mails ocasionais pedindo a história real. A Marina que quase nos destruiu no evento? A mesma. Aparentemente agora quer fazer uma matéria redentora sobre como navegamos escândalo e construímos algo duradouro. Revirei os olhos. Difícil passar. Pensei o mesmo. Pandora entrou no escritório, agora compartilhando espaço com um segundo gato que Daniel insistiu em adotar, Sr. Viskers, obviamente, tornando a piada realidade. Seus filhos estão com fome, observei. Nossos filhos. Você concordou com o Sr. Viskers. Um momento de fraqueza. Ele se levantou, me puxando para um abraço. Sabe o que percebi? HM? Há exatamente 1 ano, estávamos em nossa lua de mel em Santorini. E eu estava aterrorizado. Aterrorizado? De quê? Que você eventualmente percebesse que podia fazer melhor que um workaholic obsessivo com trauma familiar. Virei para encará-lo. Daniel Corsetti, 1 ano de casamento e você ainda diz essas bobagens? Ocasionalmente minhas inseguranças voltam. É trabalho contínuo. Então deixe eu ser clara, não poderia fazer melhor. Você é exatamente o que quero. Workaholic, obsessivo, traumatizado, e tudo mais. Completo. Mesmo quando trabalho até tarde. Mesmo quando trabalho até tarde e eu preciso te arrastar para a cama. Mesmo quando fico ansioso sobre reuniões idiotas? Mesmo assim. Mesmo quando. Beijei ele, interrompendo a lista. Sempre. Para sempre. Entendeu? Entendi. Ele sorriu aquele sorriso que ainda derretia meu coração. Te amo. Também te amo. Agora vem, prometeu pizza hoje e sei que está procrastinando ir até lá porque Giuseppe vai nos questionar sobre quando vem bebês. Ele já perguntou isso? 3 vezes na última visita. Aparentemente estamos os jovens e saudáveis, que estão esperando. Daniel gemeu. Pode dizer que estamos começando com gatos? Definitivamente vou dizer isso. Pegamos nossos casacos, chamamos Roberto, que insistia em continuar sendo nosso motorista mesmo com Daniel tentando fazer ele se aposentar, e dirigimos para a pizzaria onde tudo começou. Giuseppe nos recebeu como sempre, abraços dramáticos, beijos nas bochechas, imediato bombardeio sobre nossa vida. Quando vem Bambini? Estamos começando com gatos, eu respondi, como prometido. Gatos? Gatos não são netos. Tecnicamente não são seus netos de qualquer forma, Daniel apontou. Detalhes.
Vocês são família. Sentamos na nossa mesa de sempre, pediram nossa pizza de sempre, com uma fatia experimental de abacaxi que Daniel agora tolerava, e simplesmente existimos. Não como CEO e esposa. Não como casal de poder ou história inspiradora. Apenas como Clara e Daniel. Dois humanos imperfeitos que se encontraram de forma improvável e escolheram construir algo real. Sabe, Daniel disse, quebrando minha reflexão, não me arrependo de nada. Nem das mentiras no início. Especialmente das mentiras no início. Nos trouxeram aqui. Nos ensinaram sobre honestidade da forma mais difícil. Ele pegou minha mão. Cada erro, cada luta, cada momento de incerteza valeu a pena por isso. Por pizza medíocre? Por você, idiota. Ele riu. Embora a pizza seja um bônus. Olhei para esse homem, meu match do Tinder, meu CEO bilionário, meu marido, meu melhor amigo, e pensei em tudo o que aconteceu desde aquele primeiro sweep height. As mentiras que contamos, as verdades que aprendemos, as batalhas que enfrentamos, o amor que construímos. Não foi conto de fadas. Foi melhor. Foi real. E tudo começou com um segredo, um relógio caro, e uma discussão sobre abacaxi em pizza. Às vezes, os finais felizes mais improváveis começam com os inícios mais imperfeitos. E eu não trocaria o nosso por nada. Fim.